Olá, pessoas, a paz de Jesus. Olha eu aqui de novo. Então, esse vídeo é uma continuação do vídeo que a gente falou sobre a tentação de Jesus e a tentação de Israel no deserto. Amém? Esqueci. Comente, curta esse vídeo, curta os vídeos que você tem assistido. Por favor, volte lá na lista e faça esse favor. Compartilhe com algum conhecido seu que você acredita que vai ser edificado por essa palavra. Vamos espalhar a palavra de Deus na internet. Não só na internet, mas nos celulares dos nossos conhecidos que precisam ser edificados. Amém? Então, voltando, esse vídeo é uma continuação de um vídeo anterior sobre a tentação no deserto. A gente está falando de maneira geral sobre tentação, vitória sobre a tentação, enfim, como vencer o pecado, como edificar-se a si mesmo, que tipo de mentalidade a gente precisa ter para vencer os inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E a vitória contra o pecado é a santidade que Jesus nos oferece pela sua palavra. Então a gente está meditando na palavra. Amém? Eu falei sobre a tentação de Jesus no deserto. Ele ficou 40 dias. Israel ficou 40 anos. Foi tentado pelo Senhor e tentou o Senhor, enfim. A gente vai falar sobre isso hoje. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Mais uma vez a gente já vai visitar esse texto. E ele fala sobre... Eu tô com o meu caderno aqui, gente. Eu sempre falo. Tenha o seu caderno de oração, meditação. Eu tô com a minha Bíblia aqui, ó. Tá invertido, tá? Eu tô fazendo em selfie. É a Bíblia da mulher. Então, fica assim, é melhor. Mateus capítulo 4. Isso aqui é um episódio logo que Jesus foi batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. O Pai aparece no céu, declarando: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. E a Trindade aparece junto, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. E o versículo 1, Mateus 4, versículo 1 diz: ao seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus conduziu Jesus à tentação. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Peraí. Há poucos dias atrás, no batismo, Jesus ouviu, e a multidão com ele: Tu és meu filho amado. Deus apareceu, a sua voz se manifestou no céu. Tu és meu filho amado. Aí o diabo vem com essa: se tu és o Filho de Deus, não tem essa, irmão. Não deixe Satanás mexer com a sua identidade, com a sua fé. Você é o Filho de Deus. A todos aqueles que receberam, Jesus veio para os seus, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Convicção. Não tem esse papo de se eu sou filho de Deus, eu sou e ponto. Enquanto eu estou sendo disciplinado, enquanto eu estou sendo ensinado, enquanto eu estou sendo tratado por Deus, Ele está me tratando como filho. Ninguém tem o direito de tirar de você essa identidade, a não ser que você permita. Se tu és o filho de Deus, caramba, sou filho de Deus. Sou habitada pelo Espírito. E ninguém vai colocar essa dúvida no meu coração, não permita. Amém? Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Eis a resposta de Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Querido, ele está repetindo um texto de Deuteronômio. E eu vou abrir esse texto. Ele está repetindo um texto de Deuteronômio que afirma que o povo de Israel passou fome. Mas Deus permitiu que o povo passasse fome. Jesus já está sentindo fome, 40 dias sem comer. E ele sentiu fome, a Bíblia afirma, ele sente fome. E aí a tentação vem exatamente na necessidade genuína de Jesus. Comer. Deus nos fez necessitados de alimento diário. Jesus está com fome. Mas Jesus foi conduzido a esse jejum pelo Espírito Santo. Amém? Vamos abrir lá. Deuteronômio 8:3. Deixa eu botar uma marcação aqui para eu voltar depois. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Vou ler do versículo 2. Eu sempre faço isso, né? Mando o versículo no começo do anterior.
Deuteronômio 8:2. Te lembrarás, recordar-te-ás. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, olha aí o equivalente, 40 dias de Jesus, 40 anos de Israel. Para te humilhar, para te provar, te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Esse é o objetivo da tentação. Deus nos leva a testes para isso. Eu falei, abre lá o vídeo, parte 1, tentação no deserto, você vai ver. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus passou pela mesma coisa que Israel, fome. E os dois foram conduzidos pelo Senhor nesse momento. Nem sempre Deus vai nos dar o que a gente precisa. Olha o que eu estou dizendo. Nem sempre Deus vai nos dar o que a gente precisa. Mas Ele é um bom pai, é. Ele é um bom pai. E vai deixar a gente passar por privações. De propósito. De propósito. Pare por um segundo e pense nisso. Mas a Bíblia diz nos evangelhos que Ele é um bom pai. E jamais alguém pedindo a Deus pão, Ele lhe dará pedra. Ou pedindo peixe, Ele lhe dará escorpião. É verdade. Mas por ser um bom pai, Ele nos priva de certas coisas para que outras coisas mais importantes se desenvolvam. Eu tenho pensado nisso. É possível que Deus nos permita passar por privações inimagináveis. Para mim agora, passar fome. Jesus passou fome, Israel passou fome. Mas, no tempo oportuno, Deus deu maná. Foi por um tempo, mas aconteceu. O apóstolo Paulo disse isso. Ele passou por fome. Jejuns? Sim, jejum é fome voluntária, que você dedica, é uma forma de dedicar ao Senhor, mas ele separa jejum e fome. Ele passou fome. O apóstolo Paulo, sabe? Jesus passou fome, foi um jejum, não foi uma fome obrigatória, não foi uma fome circunstancial como foi com Israel, mas Jesus teve fome. E foi tentado a usar o seu poder de filho para saciar a sua fome. E ele usou o texto que Moisés deu ao povo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava ali conduzido por Deus, e só ele sair dali com uma palavra de Deus. Ele tinha uma palavra para estar ali, só a palavra de Deus tiraria ele dali. Ele não manipularia a situação usando o seu próprio poder, seus contatos, seu conhecimento, vamos botar isso nos dias de hoje, né? Seu próprio poder. Ele, como filho, abriu mão de seu poder, ele atuou como o ungido. Ele, como filho, operou sob o poder da terceira pessoa da Trindade. Ele não operou sob o poder do Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais. Minha cachorra tá aqui, gente, vocês estão ouvindo ela? Não mexa nessa torre, princesa. Vá pelo outro lado. Ela tá no sofá comigo. E o Pai tem o seu... Os três são poderosos. Mas ele abriu mão do seu poder de terceira pessoa para operar sobre a terceira pessoa. Ele era um ser humano operando sobre a unção do Espírito Santo. Ele era ungido. Aqui o rabinho dela. Então, ele estava pedindo, quebra esse processo, use o poder do Filho e transforme em pão. Desceu. Use o poder do Filho e transforme em pão. Jesus está dizendo, eu vou viver pela palavra que sai da boca de Deus. Só quando Deus quiser, Ele me tira daqui. Todos nós seremos tentados no aspecto sustento financeiro, sustento econômico, comer, vestir. Jesus disse em Mateus, ela está querendo mexer na torre, gente. Jesus disse, não tenham preocupação sobre o que é a vez de comer, beber e vestir. Deus sabe que vocês precisam dessas coisas. Só confie. Deus veste o lírio do campo, que não trabalha, não tece. Deus alimenta os pássaros que não semeiam nem ceifam. Ele sabe o que você precisa. E mesmo que Ele te faça passar por privações, Ele vai cumprir o propósito naquela tentação. Ele vai te dar o sustento no final. Sempre confie na palavra do Senhor. Ele te colocou lá, Ele vai te tirar.
Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Amém? Tentação financeira, tentação de sustento. Todos nós passaremos por isso. Segunda tentação, Mateus 4:5. Vamos voltar lá. Mateus 4:5. Tendo o diabo levado a cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenaram a teu respeito para que te guardem. E também eles te sustentaram nas suas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu Jesus: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele cita Deuteronômio 6,16. Deuteronômio 6,16. Vamos ler do versículo 14. Deuteronômio 6,14. Não seguirás outros deuses, nenhum dos outros... Não. Versículo 14. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos ao redor de ti, porque o Senhor teu Deus é zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se assenta contra ti e não te destrua da face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. É a tentação de Massá. Massá e Meribá. Eu não devia ter lido 14 e 15, não, perdão. É só 16 mesmo. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Massá e Meribá. É a tentação em que, logo tendo saído, se eu não me engano, do Egito, logo que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, o milagre do Mar Vermelho, e começam a adentrar o deserto, eles chegam no local onde eles assentam o acampamento e não tem água, e não tem alimento, não tem mantimento. Foi logo, se eu não me engano, foi logo antes deles darem o maná. Se eu não me engano, Massá e Meribá. E o povo começou a questionar: você nos tirou, Moisés, você nos trouxe do Egito para fazer a gente morrer no deserto? Começou a acusar Moisés. Você nos tirou do Egito para morrer no deserto? É isso que você fez? Mas tem um texto que diz, o povo diz assim: Deus está mesmo no meio do povo? Eles não só acusam Moisés, você nos tirou do Egito, você nos tirou do Egito, foi Deus que tirou, 10 pragas haviam acontecido, enfim, você nos tirou do Egito pra gente morrer nesse deserto, a gente tá sem água, sem comida e tal. E a tentação de Meribá é o seguinte: está Deus no meio do povo? O povo está acusando Deus de não cuidar deles. Segurança. Sabe? A acusação é o seguinte: Deus nos trouxe para aqui e não está fazendo o que ele deveria ter feito. Ele disse que nos garantiria e não está fazendo. A questão da segurança. Jesus foi colocado no pináculo do templo. Pináculo do templo é como se fosse a esquina do templo. O templo era um quadrado, a esplanada do templo era um quadrado. Satanás colocou Jesus na quina do templo e logo abaixo era um espaço grande, uma queda boa. Inclusive, eu fiz uma visita a Jerusalém e vi esse pináculo. É uma quina assim enorme, está preservada até hoje. O diabo colocou ele ali: se joga, os anjos vão te guardar, não é isso que a Bíblia diz? Aí o que Jesus disse? Não testarás o teu Deus. Se ele disse que vai guardar, você não precisa testar, você tem que confiar. Segurança. Deus disse que estaria no meio do povo, segurança, ele está. Mas a gente está passando fome, a gente está tendo dificuldade. É o teste, é a tentação. Nem só de comida, nem só de segurança viverá um homem, mas de tudo que Deus disse. Se Deus falou, ele vai cumprir. Segurança, segundo teste. Comida e sustento. Segundo, segurança. Ser guardado, estabilidade no que Deus falou, continuar estável mesmo no meio do conflito, da dificuldade, da falta, da necessidade. Segurança no que Deus disse. Não testarás o teu Deus, como foi em Massá e Meribá. Estará Deus no meio do povo? Deus mesmo vai garantir? Ele disse que ia garantir, mas olha aí. Estar seguro no que Deus disse. Segunda tentação, segurança. Primeira, comida, sustento. Segundo, confiança, segurança, proteção. Se lançar, para que eu vou inventar uma história? Para que eu vou testar Deus? Me colocar numa situação de perigo para ver se ele vai me proteger? Ele disse que vai proteger.
E se ele não proteger, é o meu teste de confiança. Complicado essas coisas, mas é teste, meu querido, é claro que é complicado. É tentação, é claro que é complicado. Jesus passou por essa complicação e ele confiou no que Deus disse. E confiou na Bíblia, porque a Bíblia de Jesus era o Velho Testamento. Ele cita a palavra, sabe? Às vezes você não precisa de uma revelação, você só precisa conhecer a Bíblia e confiar nela. O que Deus disse? Está na Bíblia? É Deus falando. Ponto final.